Olá pessoal, vamos fazer hoje uma breve reflexão a respeito das leituras desse domingo, trazendo alguns subsídios para a gente entender cada uma delas e as três no seu conjunto, né? A gente pode fazer um caminho, sendo que o primeiro, quando a gente fala da primeira leitura, do livro de Deuteronômio, a gente poderia intitular assim de A Liberdade que Era Escravidão, né? Israel querendo ser livre, e livre inclusive com relação a Deus, né? Ser senhor de si, entendendo isso como sendo a verdadeira liberdade, acabou passando pela escravidão no Egito, né? E é isso que nos recorda o livro de Deuteronômio, em que Deus nos fala, né? Lembra-te de que foste escravo no Egito. Ou seja, lembra-te da tua liberdade, né? Aquilo lá levou à escravidão, né? Então, não seja livre em si mesmo, senhor de si. Não é isso a verdadeira liberdade, né? Depois, se a gente pegar o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, a gente poderia intitular ao contrário, a escravidão que é a liberdade, né? Ou seja, aquele servo do Senhor que na verdade é verdadeiramente livre. Então a gente tem nosso Senhor falando, né, no Evangelho, não é o homem feito para o sábado, mas o sábado feito para o homem, né? O que ele está querendo dizer? Que na verdade todas as coisas são feitas para o homem, quando o homem é feito para Deus, né? Nesse sentido, o sábado seria o dia do Senhor, o dia do homem no Senhor, ali, né? Então, tudo foi feito para o homem é feito para Deus. Nisso consiste a verdadeira liberdade, né? Nessa, entre aspas, escravidão. A gente lembra de Nossa Senhora, aquela que é o grande modelo para nós, né? Abaixo do próprio Cristo, mas foi um ser humano perfeito em termos de não cometimento de nenhum pecado, né? As primeiras palavras dela, se dirigindo a Deus, né, quando da anunciação do anjo, foi: eis aqui a escrava do Senhor, né? Ou seja, eis aquela que em cuja liberdade significa não possuir uma vontade própria, mas em tudo a minha vontade corresponde à vontade de Deus. Seria isso. A gente lembra também de Santo Inácio, pessoal, um dos primeiros, chamado pai da igreja, né, os padres da igreja, um dos primeiros grandes cristãos. Ele foi martirizado, ele estava a caminho do martírio para ser entregue às feras. E ele escreveu cartas nesse caminho para Roma, onde ele ia ser martirizado. E ele diz o seguinte, lá pelas tantas, né? Escrevo a todas as igrejas, porque a igreja em Roma estava se mobilizando para tentar fazer com que ele não passasse por essa morte. E ele falou: não, deixa que eu passe por essa morte, porque é aí que eu vou ser verdadeiramente livre, né? E ele fala assim: escreva a todas as igrejas e anuncio que de boa vontade morro por Deus, caso vós não me impeçais de o fazer. E eu suplico que não tenhais uma benevolência inoportuna, né? Deixai que eu seja pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus, porque sou trigo de Deus, e serei moído pelos dentes das feras, para que me apresente como trigo puro de Cristo. E aí ele diz o seguinte: ao contrário, acariciarei as feras, para que se tornem minha sepultura. Então eu serei verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo não vir mais o meu corpo. Suplicai a Cristo por mim, para que eu com esses meios seja vítima oferecida por Cristo. E aí aqui ele chega no ponto onde a gente quer. Não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos, eu sou um condenado. Eles eram livres. E eu até agora sou um escravo. Da própria vontade, pessoal, é disso que ele está falando. Contudo, se eu sofro, ou seja, se eu uno a Cristo, a minha própria cruz, se eu me torno um cristão amigo da cruz, se eu sofro, serei um liberto de Jesus Cristo e ressurgirei nele como pessoa livre. Acorrentado, aprendo agora a não desejar nada. Então, pessoal, ele aprende a não ter uma vontade própria, assim como a gente lembrou de Nossa Senhora: eis aqui a escrava do Senhor, né? Toda a minha vontade é a vontade de Deus. Então é nesse sentido, né? Nisso consiste a verdadeira liberdade. A gente lembra também de Santo Agostinho, quando ele diz uma frase que a muitos parece estranha, mas vai nesse mesmo sentido, quando ele fala: ama e faz o que queres, né? Ele está querendo dizer o seguinte: a gente entende essa frase no contexto do entendimento de Santo Agostinho. Quando a gente olha, por exemplo, para a Cidade de Deus, ele vai dizer o que é o cristão, né? É aquele que tem que passar do amor próprio até o desprezo de Deus, para o amor a Deus até o desprezo próprio, da própria vontade, né? Amar a vontade de Deus, independentemente da minha, né? Então é nesse sentido que ele fala: ama e faz o que queres. Ou seja, ama a Deus até o desprezo próprio e então olha para sua própria vontade, porque ela vai ser uma vontade limpa, segundo a vontade de Deus. É nesse sentido, né? Não é um liberalismo de um amor genérico e então eu posso viver do jeito que eu quiser. Não é isso. É no sentido de fazer em tudo, passar do amor
próprio ao desprezo de Deus, para o amor a Deus ao desprezo próprio, né? E por fim, então, uma vez que a gente entendeu, passou pela liberdade que era escravidão, se recordou daquilo, dá glória a Deus porque somos libertos agora. De que modo? Numa escravidão que é liberdade, né? Ou seja, fazer a vontade de Deus, desejar a vontade de Deus, apesar da própria. A gente chega nos frutos do homem livre. E a gente vai para a segunda leitura, que é de São Paulo, né? Quando ele fala, somos afligidos, mas não vencidos pela angústia, postos em apuros, mas sem perder a esperança, e por aí vai. A gente se lembra, pessoal, de uma carta chamada Carta de Ogneto, também dos primeiros séculos do cristianismo, em que ela parece ter sido baseada, inclusive, nesse texto de São Paulo, né? E eu queria ler para vocês um trechinho que é bastante interessante. Ele diz o seguinte, ele vai explicar quem são os cristãos, ou seja, os frutos da liberdade. São aqueles que vivem na sua pátria, mas como forasteiros. São aqueles que participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é deles, e cada pátria é estrangeira. Casam-se com todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, desse modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e, no desprezo, tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. Maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Essa é a carta a Diogneto, explicando aí quem é o cristão verdadeiramente livre. Esse é o fruto, né, da liberdade do cristão. E porque somos verdadeiramente livres, então cantamos com o salmista: exultai no Senhor, a nossa força.